O Banco Central decidiu manter a taxa de juros em 13,75% ao ano. No comunicado tradicionalmente publicado depois do anúncio, o Copom revisou as projeções de inflação para 2023, mas ainda diz que o contexto econômico exige cautela. A sinalização para um corte em agosto também não veio. Nosso analista de economia, Fernando Nakagawa, detalha os principais pontos do comunicado e, claro, a decisão de hoje do Banco Central. Boa noite, Naka. Boa noite, Márcio. O texto divulgado pelo Banco Central deve frustrar muita gente, especialmente o mundo político e o setor produtivo, que estavam numa campanha muito forte pela redução da taxa de juros. O comunicado até reconhece alguma melhora do cenário inflacionário de curto prazo. A gente citou aqui no Prime Time várias vezes a queda seguida de vários indicadores de inflação. Mas o Banco Central prefere cautela, prefere ver o copo meio vazio. Ele diz que ainda há riscos, por exemplo, no cenário externo. Há alguma incerteza relacionada às contas públicas, ao marco fiscal que está em tramitação no Senado neste momento, e também diz que a desaceleração dos preços, a desaceleração da inflação tende a ser parcialmente revertida no segundo semestre. Por causa disso, diante deste cenário, o Banco Central frustrou a expectativa de muita gente e não indicou de maneira clara, Márcio, nenhuma perspectiva de corte do juro a partir da próxima reunião em agosto. A gente separou alguns trechos do comunicado em que, basicamente, o Banco Central pede paciência, pede calma às pessoas, à sociedade. O texto diz que a conjuntura atual segue demandando cautela e parcimônia. Este é um trecho novo. Parcimônia, normalmente, o Banco Central usa como uma intenção de pedir calma e de indicar que os movimentos dele serão feitos de maneira muito, muito gradual. Ele repete também a frase de que a conjuntura atual demanda paciência e serenidade. E sobre as contas públicas, que ao longo dos últimos dias nós tivemos um avanço com a aprovação na Câmara dos Deputados do novo marco fiscal, o Banco Central diz que ainda há alguma incerteza residual sobre este desenho, que novamente está no Senado e pode voltar à Câmara dos Deputados. Na reunião anterior, o Banco Central dizia que havia incerteza presente relacionada às contas públicas. E aí, aqui atrás de mim, Márcio, a gente tem alguns números separados, porque o cenário apresentado pelo Banco Central traz números interessantes. O Banco Central detalha o chamado cenário de referência, que é a previsão que o próprio BC faz para a trajetória da inflação. E o Banco Central espera uma inflação em 2024 de 3,4%. Estava em 3,6% há 45 dias. Isso indica que a expectativa de inflação está desacelerando, está menor. E a meta de inflação para o próximo ano é de 3%. Portanto, a expectativa de inflação do próprio BC está caminhando rumo à meta. E com a margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima e para baixo, até mesmo se a inflação fosse em 4,5%, o Banco Central faria gol e estaria com a inflação dentro da meta no próximo ano. Mesmo assim, o Banco Central foi cauteloso, conservador e manteve o juro sem qualquer indicação de alívio à frente. Os economistas, Márcio, nesta primeira leitura, depois do comunicado, dizem que o Banco Central foi mais duro do que muita gente esperava e deve ficar atento à evolução da inflação para, então, só posteriormente indicar que vai começar a cortar o juro. Eu acho que a sorte é que o presidente Lula está na Europa, longe daqui, senão ele já estava reclamando a brados sobre essa decisão, especialmente porque a gente sabe, quando a Selic fica no patamar como está, afeta o gasto do governo com juros da dívida pública, né, Naka? Pois é, esta é uma face interessante. A gente na imprensa costuma explorar pouco, mas o fato é que quem acaba sendo muito afetado pelo juro é o próprio governo. A gente separou o número do gasto que o governo tem com o pagamento de juros em 12 meses até abril, são 659 bilhões de reais em pagamento de juros da dívida pública. Esse dinheiro todo é pago, por exemplo, para você que tem investimento no Tesouro Direto ou os grandes gestores, fundos de investimento que emprestam dinheiro ao investir nos títulos da dívida brasileira. E só para efeito de comparação, Márcio, esses 659 bilhões de reais em 12 meses
correspondem à soma de 3 ministérios super importantes: Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Saúde e Educação, que juntos, no orçamento de 2023, têm previstos 630 bilhões de reais. É uma conta muito grande que afeta nós consumidores, as empresas, o setor produtivo e também o próprio governo. Não é difícil imaginar a reação do governo. Fontes do Ministério da Fazenda relataram à CNN que esse comunicado do Banco Central parece sabotagem. A apuração é de Gabriela Prado e Raquel Landim e está em destaque no site da CNN Brasil, que você vê na sua tela. Apesar do Banco Central ter cumprido a expectativa de manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano, integrantes do Planalto consideram ruim e uma vergonha a avaliação divulgada até agora pelo Copom. Em comunicado sobre a decisão, o BC indica que a atual conjuntura segue demandando cautela e parcimônia, como bem disse Fernando Nakagawa. Desde a semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se mostrou impaciente com as sinalizações do Banco Central. A reportagem completa está lá no site cnnbrasil.com.br.